Presta atenção que agora eu vou te ensinar sobre a repartição de competência dos entes sem precisar decorar, começando por esta questão aqui. Diga-me, emissão de moeda ou emitir moeda é um fazer ou é um legislar? Bom, é um fazer, né? Por acaso está escrito nessa primeira parte da questão aqui, legislar sobre? Não, né? Está escrito na questão, nessa primeira parte, algo que dê a entender a necessidade de uma lei? Não. Então, né, se é um fazer, logo é uma competência administrativa. Olha só a sacada da coisa. Né? Toda vez que você estiver diante de um fazer, você vai estar diante, obviamente, de uma competência administrativa. Ou ela será exclusiva ou ela será comum. Né? Deixe-me anotar isso aqui na nossa película para que você consiga também nas suas anotações aí. Deixe-me opatizar um pouquinho mais aqui para que você não faça confusão com o que tiver aqui atrás, né, dessa película. Mas vamos lá. Pronto. Vou botar assim, comp, abreviado, ADM, tá certo? E toda vez que a gente estiver diante de uma competência administrativa, conforme eu acabei de mencionar, ou a gente vai estar diante de uma competência exclusiva, ou a gente vai estar diante de uma competência comum, ok? Toda vez que a gente estiver diante de uma competência exclusiva, a gente deve fazer a remissão lá para o artigo 21. E toda vez que a gente estiver diante de uma competência comum, nós temos que fazer a remissão ao artigo 23 para facilitar a sua vida. São os artigos ímpares. Né? Toda vez que você estiver diante de uma competência administrativa, seja ela exclusiva ou comum, os artigos serão ímpares, respectivamente o artigo 21 e o artigo 23. Tá legal? Show de bola? Vamos analisar agora a segunda parte da questão. Né? Essa segunda parte da questão que versa sobre a disposição sobre a proteção do meio ambiente. Vamos pensar comigo. A coisa é bem simples, tá? Quando se dispõe sobre a proteção do meio ambiente, não é necessário saber quem é que deve protegê-lo? Claro. Não é necessário saber quem é que deve sofrer alguma sanção diante de alguma infração quando, né, quando ferir alguma norma, por exemplo, administrativa, né, de meio ambiente ou medioambiental que o valha. Claro que sim, Ronaldo. Né? Então, para tratar disso tem que ter lei, não é mesmo? Claro que tem que ter lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ensinamento básico. Né? Sendo assim, né, a competência ela é legislativa. Tá? E nesse sentido, ela será privativa, ela será concorrente. Show de bola? Vou colocar isso aqui também, vou consignar isso aqui também, para que você anote aí no seu caderno. Então, competência competência legislativa. Toda vez que a gente estiver diante de uma competência que dependa ou que virtue norma, logo, ou a gente vai estar diante de uma competência privativa, ou a gente vai estar diante de uma competência concorrente. Né? Quando estiver falando de uma competência privativa, a remissão deve ser feita ao artigo 22. Né? E toda vez que a gente estiver falando de uma competência concorrente, o artigo o qual a gente deve fazer a remissão é o artigo 24. Tá legal? Show de bola? Tá. E aí vem as primeiras perguntas. Se você não as fez, fique tranquila que eu vou fazer e talvez seja a sua dúvida, né? Caso não seja, eu tenha outra dúvida, favor me chamar no plantão, claro, de dúvidas, tá? Eu vou estar à sua disposição. Você vai aí no artigo 21, né? E você não vai encontrar o termo exclusiva, né? Por exemplo, compete à União, não tem o termo exclusivamente. Compete exclusivamente à União. Quer saber de uma coisa? Nem precisaria
estar esse termo lá. Realmente não existe esse termo lá, mas não precisa, porque é algo implícito, é algo deduzível. Você sabe por quê? Porque no rol do artigo 21, no elenco que se apresenta ali, não há nenhum preceito que relativize essa competência como sendo da União. Não há nada que diga que a União poderá atribuir a um outro ente essa atividade, razão pela qual ela é exclusiva. Entendeu? Show de bola? Então, já coloca aí a nível didático o termo exclusividade, exclusivo, e anota assim, olha, lá no artigo 21 não tem esse termo exclusivo, mas é bom entender que ele esteja subsumido, que ele esteja subentendido, que ele esteja implícito por conta de uma dedução. Né? Não há termo, não há preceito que relativize essa competência como sendo da União. Tudo bem até aí? Show de bola. Como eu acabei de falar, a competência é exclusiva da União, então o único ente que realizará, que fará as competências dispostas no artigo 21 é a União e ponto final. Um detalhe bacana, tá? Que é necessário você anotar aí. Eu já falei isso, inclusive, em aulas passadas, a respeito do princípio da autonomia prevalente. Se você não lembra, dá uma olhada lá depois na aula, né? na aula anterior, 2 aulas anteriores, tá? Quando eu falo de organização do Estado, né? Do Estado Federal. E eu acabo falando sobre esferas concêntricas. E quando eu falo em esferas concêntricas, eu acabo falando em gradação dos entes. Não existe hierarquia entre os entes. O que existe é autonomia. Tá? Existe uma autonomia, mas essa autonomia ela é prevalente. Né? Dessa forma, os entes eles são organizados em formato de gradação. Como assim, Ronaldo? Presta atenção comigo. União é ente de primeiro grau, estados, entes de segundo grau, municípios, entes de terceiro grau, e o Distrito Federal é grau misto ou sui generis. Por que, Ronaldo? Porque ora ele se comporta como estado, ora ele se comporta como município. Olha o termo, sui generis, grau misto, entendeu? Então aqui, ó, quando eu falo de competência exclusiva, é atribuída ao ente de primeiro grau. Por que eu estou te passando isso? Exatamente pelo fato de repente, na hora da prova, eles substituírem a palavra que você mais conhece, união, o ente união, pelo ente em gradação, ou simplesmente pela sua gradação numérica. Tá legal? Então vamos lá. Quando eu falo de comum, competência comum, todos os entes vão entrar nesse contexto, tá? União, ente de primeiro grau, estados, ente de segundo grau, municípios, ente de terceiro grau e também o Distrito Federal, como ente de grau misto ou sui generis. Quando eu falo de competência privativa, eu vou trazer ao elenco a União. Novamente a União, só que com um detalhe. Nesse caso aqui, existe a possibilidade, mediante lei complementar, você vai lá no artigo 22, parágrafo único, lá no final do artigo 22, você vai encontrar parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislarem sobre temas específicos do artigo 22. Mas o estado só pode fazer isso, só pode legislar sobre temas específicos que estão constantes no artigo 22, se houver uma lei complementar de natureza autorizativa, obviamente, da União. Tá legal? Então, toma muito cuidado com isso. Tá aqui a União, em regra, tá? Mas excepcionalmente o Estado, o ente de segundo grau, ele poderá legislar sobre temas específicos do artigo 22 para atender às suas respectivas demandas. Show de bola? Então aqui, ó, no artigo 22, você vai colocar União, ente de primeiro grau, e vai colocar um sinalzinho assim, versus, né, uma excepcionalidade dada ao Estado pela LC, pela Lei Complementar de Natureza Autorizativa. Tá legal? Show de bola? E aqui a gente vem para a competência concorrente.
lá no artigo 24. E toda vez que a gente fala de artigo 24, tem uma celeumazinha, né? Eu vou explicar agora, né? Embora eu vá aprofundar isso no nosso próximo encontro, mas eu vou logo adiantando aqui. Quem é que participa das competências concorrentes? Ou da competência concorrente legislativa, ou seja, legislar concorrentemente com outro ente. União, ente de primeiro grau, estados, ente de segundo grau e o Distrito Federal, ente de grau misto. Município não entra nesse contexto. Não. Por que, Ronaldo? Porque o artigo 24 diz que o município não legisla concorrentemente com a União. Sim, o artigo 24 realmente ele não coloca o município nessa relação. Mas por que ele não está nessa relação? Porque antes de o município conversar com a Constituição, ele tem que observar a Constituição do Estado, do ente de segundo grau, o qual engloba esse tal município ou os municípios. Entendeu? Então é por isso que o município ele não concorre, né, na legislação com a União. Mas isso não quer dizer que o município não possa legislar sobre, por exemplo, meio ambiente, proteção do meio ambiente. Ele pode sim. Tanto é verdade que o STF já decidiu a respeito disso, dispondo que existe sim e é constitucional, não ofende a Constituição quando o município legisla para o meio ambiente ou sobre o meio ambiente ou sobre a proteção do meio ambiente. No nosso próximo encontro eu vou render comentários a respeito disso, mas como eu já disse, eu estou adiantando o tema. Tá legal? Show de bola? Olha, no nosso próximo encontro eu vou ensinar também algo que vai deixar você encantado, né? Eu vou te ensinar quando a competência é concorrente, quando a competência é privativa, quando a competência é comum e quando a competência é exclusiva, ok? Até a próxima.